Eu sou Patrícia Krática. Quando eu procurei o curso Constelação em Bonecos, do Dr. Fernando Freitas, eu tinha recém saído de uma formação em Constelação Sistêmica Familiar. Apesar de ter sido uma formação longa, eu ainda não me sentia habilitada, eu ainda não tinha segurança para começar os atendimentos. E aí, depois que eu fiz o curso, para mim foi um divisor de águas, porque não só eu aprofundei mais ainda nos meus conhecimentos, como também eu me senti mais segura para fazer os atendimentos. Então hoje eu faço atendimento individual com os bonecos, tanto online ou presencial, e eu tenho tido assim depoimentos surpreendentes, transformadores de clientes que têm gostado muito. Então isso tem cada vez mais trazido segurança, né, para eu atender, que eu acredito que eu não teria tido se não fosse o curso do Dr. Fernando. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Masterclass Constelação Individual com Bonecos. Prepare-se porque você hoje vai ter uma enxurrada de conteúdos para fazer a sua mente abrir, para ficar cada vez mais ampla. E aí, vamos ampliar a consciência, vamos descobrir que todo mundo aqui, você, eu e todo mundo que está nessa sala e todo mundo está perto de você, todos que você conhece, no fundo, todos nós temos uma doença terrível. Doença terrível. Você tem, a nossa família tem, a minha, a sua, de todo mundo. Bom, você está pronto para ver essa realidade e descobrir como você identifica e como você sai desse lugar? Então seja bem-vindo a esse Masterclass Constelação Individual com Bonecos. E antes de eu entrar já com tudo, eu estou aqui, vou apresentar a Luísa, que muitos já conhecem, que vai fazer parte aqui também. Então a Luísa, seja muito bem-vinda aqui. Muito obrigada. Boa noite a todos, é um prazer imenso estar aqui nessa Masterclass. Aproveitem que é muito conteúdo de muita qualidade. O que eu vou falar para você? Vou colocar isso aqui, como é que você vai ampliar a sua visão sistêmica e desenvolver a capacidade de identificar e de chegar a diagnósticos e soluções dos verdadeiros problemas. Esses verdadeiros problemas, no fundo, eles estão invisíveis. É aquilo que quem já me conhece, eu sempre falo assim, isso aqui são os problemas que você conhece. Esses problemas servem para esconder o verdadeiro problema. E se você não resolver isso aqui, sinto muito, você vai passar anos, décadas, em um monte de terapia, correndo para lá e para cá, tentando descobrir, mas não adianta. Cada vez que você mexe nisso aqui, mexe, se não mexer no verdadeiro problema, não resolve. Então, este verdadeiro problema está invisível. Você enxerga isso, mas esse você não enxerga. E aí você precisa fazer o quê? Descobrir, ir além. E é exatamente essa constelação sistêmica com bonecos, a constelação sistêmica, traz recursos para você identificar o verdadeiro problema e mais, descobrir a origem e saber como solucioná-la, tá? Gratidão a todos os clientes que confiaram em mim e passaram por grandes transformações, como eu também passei. Eu consegui fazer essas transformações comigo, e aí eu consigo fazer com os clientes também. Então, uma gratidão profunda a você que está aqui também assistindo e a você que vai pegar essas dinâmicas, esse conhecimento e vai levar cada vez mais longe. Por quê? Porque, sinceramente, eu já cansei. Eu já cansei de ver tanta gente sofrendo sem necessidade. É impressionante. Na minha jornada de vida, que eu comecei lá pela medicina, trabalhei muito em pronto-socorro, trabalhei direto com a desgraça humana. Quando entra lá no hospital, você vê aquele monte de problemas que está acontecendo. Quantas pessoas eu vi em cima de acidentes, desastres, problemas com drogas, assassinatos, brigas, confusões, suicídios. Coisas que hoje eu olho e falo, mas não é possível. Isso tem que acabar, não é possível as pessoas viverem num mundo tão cheio de problemas. Como é que pode? E aí, graças a isso, a essa dinâmica, eu falei, eu preciso trabalhar não no final de linha, lá quando as pessoas já estão nas últimas, e sim ver de onde veio tudo isso. O que realmente precisa melhorar para que o mundo fique mais saudável. E isto me levou a toda essa jornada, e é exatamente isso que me levou a fazer esse Masterclass aqui, e de graça,
Porque eu quero que você amplie a consciência e compreenda com profundidade o que é uma vida mais saudável e como é que nós nos enfiamos numa grande doença. Uma grande doença. Você sabe que doença eu estou falando? A doença que eu digo você conhece a pandemia, né, da Covid. Pois eu vou te dizer, bem antes dessa pandemia, já existia e já existe e vai durar muito tempo, a pandemia sistêmica. E essa pandemia sistêmica, ela está em tudo quanto é lugar. É impressionante, parece que as pessoas precisam acordar para isso. Isso já existe há décadas, eu vou dizer séculos, milênios, há muito tempo. E hoje nós temos recursos para identificar o problema, identificar a origem e buscar soluções saudáveis. É possível fazer isso. E eu vejo muitas pessoas que têm essa oportunidade e têm sucesso impressionante. Não sou só eu, a Luísa também, vários outros profissionais que estão usando essa ferramenta e ajudando muitas pessoas e famílias a ficarem mais saudáveis. E aqui, nesse curso, o grande objetivo é fazer o quê? Você dar um salto de evolução. Sabe um salto quântico? Você sair do lugar que você está aí para um lugar melhor. Começar a enxergar dinâmicas e descobrir que existe um problema muito maior do que você imagina que está aqui, mas é possível solucioná-lo. Se você quiser perder seu tempo com isso aqui, continue décadas aí carregando isso e reclamando do mundo e dizendo que as coisas não resolvem. O dia que você descobrir o verdadeiro problema, você vai saber o que fazer. E aqui, olha só, o que você vai descobrir aqui? Além de, eu já falei que você é doente, a sua família é doente, as pessoas no mundo são doentes, a diferença são aqueles que têm consciência e vão buscar solução. E tem aquelas pessoas que não têm consciência e ficam andando para cima e para baixo, e o pior, contaminando as outras pessoas, passando de geração em geração esses mesmos conceitos doentios. Então eu me arrebentei na vida, eu passo para minha filha, filha, o certo é fazer isso aqui, olha, um monte de lixo, mas eu estou dando esse lixo de herança para você, porque você sabe que eu estou deixando o melhor para você. Você vai sofrer do mesmo jeito que eu sofri, você entendeu? Porque se você é da família, você vai carregar todo esse grande referencial louco, doentio de vida. Eu já me dei mal com isso, meus pais também, meus avós também. Agora é sua vez de tentar carregar esse monte de lixo com amor, você entendeu? Isso aqui é o vírus da desordem sistêmica. Guardem bem esse nome. É o vírus da desordem sistêmica, é o VIDS. Tem a Covid e agora tem o VIDS, vírus da desordem sistêmica. Então, esse vírus é o que está deixando o mundo enlouquecido, o mundo doido, há muito tempo. E o pior, isso está evoluindo, mas não para uma solução, está evoluindo para um lugar muito ruim. E aí, você quer ser alguém que vai transmitir algo saudável ou você vai ficar transmitindo esse vírus da desordem sistêmica para tudo quanto é lugar? E o que você vai ver aqui? Você vai se libertar das amarras que você carrega, as amarras do passado, e você nem percebe que você está amarrado lá. Você vai descobrir estratégicas e táticas para você utilizar de uma forma terapêutica, consigo mesmo e também com seus clientes. Você vai descobrir as armadilhas do triângulo dramático, mas também vai descobrir quais são as soluções do triângulo da realização. Você vai ver como trabalhar as raízes dos problemas. Trabalhar nas raízes não é ficar cortando galinho, não adianta nada cortar galinho, é ir na raiz do problema. Como acessar a programação mental doentia que você carrega e, melhor, como reprogramá-la. Como é que você pode mudar esse programa que está instalado na sua mente? As 4 etapas da constelação cirúrgica. Você vai ver como aprender como a doença atinge não só o indivíduo, atinge as relações e atingem os sistemas, a família, o trabalho, a escola, todos os sistemas que você pertence, a colocar essas funções em ordem. E mais, como descobrir o funcionamento da mente e trabalhar com ela através dessa ferramenta maravilhosa e poderosa da seu filme Matrix. Então preste bem atenção, que antes de dar continuidade, eu vou falar para você escolher. Que pílula você quer tomar? Você vai escolher, é que nem o filme Matrix.
Se você tomar a pílula vermelha, você vai ver a realidade, você vai descobrir o que está por trás dos problemas que você carrega e até hoje você não conseguiu resolver. Se você quiser tomar a pílula vermelha, você sabe disso. Se você quiser viver no mundo da ilusão, então faz o seguinte, não assiste, tá? Vai fazer outra coisa, você ganha muito mais, porque senão você vai perder tempo aqui, você quer continuar na ilusão de sempre se pendurar e se justificar desses probleminhas. Quer tomar azul ou quer tomar vermelha? Quer ver a realidade ou quer ficar na ilusão? Você quer ter uma vida mais saudável? Você quer aprender como colocar ordem nas relações, nos seus relacionamentos afetivos, profissionais? Você quer colocar ordem no mundo da família, casamento, relação com filhos, relação com pais, com irmãos e assim por diante? Quer saber como tudo isso é possível? Então vamos lá. A aula de hoje. Bom, a primeira aula, eu vou falar das 4 aulas que nós vamos ter aqui. Da origem até a constelação cirúrgica da consciência sistêmica, tá? Então eu vou mostrar esse caminho, como é que nós chegamos até aqui. Na aula 2, nós vamos falar da cirurgia para a sandemia, um tratamento cirúrgico para chegar nessa sandemia. Sandemia é o grande movimento para que as pessoas, os sistemas, as relações se tornem cada vez mais saudáveis. A aula 3, a execução e a prática das constelações. Você vai ver ao vivo como é que nós fazemos um atendimento e mais, nós vamos fazer um atendimento online. E aí você vai ver, se você souber trabalhar com essa grande ferramenta e com a abordagem da consciência sistêmica, você vai ter cliente do mundo inteiro, porque agora a limitação é a língua que você fala e ter equipamento para você trabalhar com o mundo inteiro. E mais, você pode estar em qualquer lugar do mundo e o seu cliente também. Essa é uma das grandes vantagens das pessoas que trabalham com esse tipo de abordagem. E na aula 4, eu vou falar dos desafios do tratamento e revelar o caminho saudável. Então, prepare-se que nessas 4 aulas você vai ter conteúdo muito interessante para enriquecer demais a sua visão sobre os problemas que todos nós carregamos na vida e mais, as causas e soluções. Vou começar a contar uma história. Você já viu um livro que é A República de Platão? Na história lá, no livro da República de Platão, tem uma alegoria, que é a alegoria da caverna. E essa alegoria de Platão, lá na Antiga Grécia, até hoje ela existe. E aqui ela já fala da nossa pandemia sistêmica. Então, Platão colocou assim, a alegoria é o seguinte, que vários seres humanos vivem aqui na caverna, escondidos aqui, do mundo aqui fora. Aliás, não estão escondidos, eles nem sabem que esse mundo existe. Eles nasceram aqui, eles vivem aqui, os pais ensinam a viver aqui, e o que eles enxergam são sombras. E acreditam que isto é a vida. A vida é assim. Eu nasci aqui, meus pais me ensinaram, meus avós me ensinaram, e o mundo é isto. Então, viver é isto aqui, é ficar na caverna e vendo algumas sombras andando para cima e para baixo. E aqui eles têm um monte de histórias, eles ficam comentando essas sombras e assim por diante. E o que acontece? Eles estão todos acorrentados, estão todos presos. Um dia, um desses começa a falar assim, não é possível, a vida não pode ser só isso. E aí ele pergunta e todo mundo, não, a vida é assim, olha, você tem que se conformar, a vida é desse jeito. E aí o que acontece? Ele resolve sair e quando ele faz força, escapa e ele sobe. E vai até lá em cima e sai da caverna. A hora que ele sai da caverna, ele vê aquela luminosidade, no início ele começa a ficar meio cego, que não conseguia ver essa luz, e aí ficava até com medo, será que eu fiz algo errado? Será que eu realmente vim para um lugar horrível? Mas a hora que o olhar começou a acostumar, e ele viu o mundo aqui fora, quando ele viu tudo isso, ele falou, não é possível, isto aqui é a vida, não é esse monte de sombras que eu fico vendo aqui e que me ensinaram que é a vida. E lá, quando ele olha para isso, ele começa a conhecer esse lugar, o que ele faz? Fala, vou ajudar as pessoas que estão aqui a se libertarem. E aí ele desce, volta para lá,
e vai falar para as pessoas que estão aprisionadas com essa visão, olhando para aquelas sombras que acreditaram há gerações que aquelas sombras eram a vida. Ele chega e fala, não, a vida é lá em cima. O que vai acontecer aqui? O que vai acontecer é, você é louco, isso não existe, como você fala uma besteira dessa, isso aqui não faz sentido, você está estragando a nossa vida. Prepare-se que quando você fica saudável, é exatamente isso que o sistema doentio faz. Começa a criticar e não quer acreditar que existe uma outra vida, né? E aí ele faz isso. E ele vem aqui tentar acordar essas pessoas, e alguns acordam e conseguem sair, outros ficam aqui. Por acaso, você está percebendo alguma dinâmica muito parecida? Eu estou falando para você que o meu objetivo é ajudar você a entender como a vida funciona. Basicamente é assim, sai da caverna. Sai dessa visão limitada de vida que ensinaram a você. Só que não é isso, a vida não é isso. Você acha que essa vida lá no mundo da caverna vai trazer o quê? Só problemas. No fundo, todos estão presos. Presos. Se você já se sentiu nesse lugar, não é possível. Tem que ter uma vida bem melhor que isso. A vida não é isso. A vida não é essa coisa esquisita que eu tenho. Não é possível. E eu segui esse caminho. E o que eu estou fazendo? Eu estou descendo para ajudar as pessoas que estão aqui na caverna a acordarem. Experimentem viver, experimente um mundo muito mais saudável. Com certeza você vai se surpreender. Lá atrás, as pessoas não tinham uma consciência de como funciona a vida, então tudo o que acontecia assim, os deuses estão lá, e temos que falar com os deuses, aí começam a criar vários deuses, porque você precisa entrar em harmonia com os deuses, né? Então eles desenhavam, mostravam as coisas que eles faziam lá. E naquela época também tinha o quê? Também tinha família, também tinham filhos, também tinham relacionamentos familiares, também eles erguiam templos para as divindades. E aí o que acontecia? Também tinha guerra, conflitos, confusões. Você pensa que guerra, conflito, confusão, briga de vizinhança, briga dentro da família é só agora? Não, isso aqui tem há milênios. A pandemia sistêmica, existe, acho que desde que o ser humano está na Terra, né? E aí o que acontece? Então presta atenção nesse esquema aqui. Então eu vou colocar assim, aqui em cima, os acontecimentos, problemas, as doenças, todas as coisas negativas que aconteciam, tinha o quê? Então é assim, de onde veio isso? Bom, lá atrás de onde veio? Acreditamos que são os deuses. Qual é o tratamento? Precisamos entrar numa harmonia divina. Se eu entrar em harmonia com os deuses, eu consigo ficar melhor. Então, o poder de cura está com os deuses, eles vão te dar essa permissão de você existir ou não. Se você vai carregar um monte de problemas ou não. Se você vai carregar um monte de culpas, não sei. Mas os deuses vão resolver isso para você. E o que acontece? Se você não entra em harmonia com os deuses, olha o que acontece. De repente, vem uma divindade, pisa e destrói e arrebenta tudo. Oh, meu Deus, que terror! Bom, deuses aí começaram a aparecer de monte. Aqui tem um panteão de deuses aqui. E quando os deuses começam a ganhar tanta popularidade, o que acontece? Os seres humanos começam a erguer templos para os deuses. Os templos vão funcionar da seguinte forma. Então, por exemplo, você vai lá no templo, se você tem algum problema, você se dirige ao templo, porque ali é a casa da divindade, e aí você vai encontrar quem? Um sacerdote. E esse sacerdote, ele tem o grande poder de falar com Deus, com os deuses, e transmitir a mensagem para os seres que estão cheios de problemas. E aí vão ter vários sacrifícios, vão ter um monte de dinâmicas para que você possa entrar em harmonia, porque você não está fazendo o que os deuses querem, tá? Bom, a hora que entra os sacerdotes, o que acontece? Todos os problemas, as origens ainda têm a ver com os deuses. O tratamento é entrar na harmonia divina, mas quem vai dizer para você são algumas pessoas que têm um contato com essas divindades e vão passar para você o que os deuses querem.
Aí vem uma outra fase de evolução. Nessa fase de evolução, aqui é um templo de Asclépios, lá na Grécia. Então, Asclépios era o deus da saúde. O deus da saúde, Asclépios, também tinha os seus sacerdotes. E os sacerdotes, que eram os Asclepíades, estavam lá para passar essa informação. E aí surge um outro salto de evolução na visão dos problemas, nas causas e soluções, que é Hipócrates. Hipócrates era um Asclepíade, era um sacerdote que seguia os princípios de Asclépios para ajudar os seres humanos doentes, cheios de problemas, a terem uma vida mais saudável. E sabe o que Hipócrates trouxe? Hipócrates teve uma visão que mudou radicalmente a forma de você olhar para a dinâmica. Então, assim, Hipócrates começou a descobrir que o poder de cura, o poder de adoecer, o poder de criar problemas na vida e o poder de solucionar não está lá fora, o poder está dentro. Então, o poder está dentro de cada um. E tratar, ajudar uma pessoa, não é você curar a pessoa, é você ajudar a pessoa a se curar, porque o poder de cura está dentro dela. Dentro dela. Aí surgiu a medicina. Esse é o campo da medicina que surgiu com Hipócrates. Então teve uma visão, uma forma de olhar para os problemas completamente diferente. Hipócrates sempre via a doença ou os problemas como uma mensagem, que era o indivíduo não se adapta à natureza. Veja, aí não são mais os deuses, é a natureza. Se seguir os princípios da natureza, está saudável, as coisas funcionam. Se não seguir, adoece. Então, o princípio de cura, vis medicatrix naturae, um dos princípios, assim, o caminho do tratamento é seguir a natureza. Então, o poder de cura está dentro do indivíduo e o que ele precisa fazer é aprender a seguir o caminho da natureza. Se ele for um ser natural, ele é saudável. Se ele sair da natureza, ele adoece. Em todos os campos de vida, tá? E aí você vai entender os mecanismos. Então, para ter um mundo saudável, você precisa entender as engrenagens, as dinâmicas aqui fora, que são o quê? Como funciona. O que é isso aqui? A natureza. E aí, com essa grande mudança, quando Hipócrates trouxe esse conhecimento, a grande mudança traz o quê? Olha só, a origem dos problemas tem a ver com a natureza. Se você não seguir a linha da natureza, as leis da natureza, você adoece e está cheio de problemas. O tratamento é você ser parte da natureza. Não é você inventar a natureza. Você acha que você inventa assim, é do meu jeito. A vida tem que ser do meu jeito. Tem que ser. O certo sou eu. Não, o certo é minha mãe. Meu pai estava errado, mas é a minha mãe. Não, meu pai que está certo. A minha mãe está errada. Aliás, nem meu pai nem minha mãe. É a minha avó que está certa. Até onde você fica seguindo o que é o saudável, o que é esse referencial? O referencial é natureza. Se você se tornar um ser natural, você é saudável, o sistema é saudável. E aí o tratamento é o quê? O poder de cura está dentro do indivíduo, dentro da pessoa, dentro do ser humano. E sabe qual é o papel da pessoa que vai ajudar o doente? O papel dele, que é a função do médico, é ajudar o doente a se curar porque o poder está dentro dele. Não é eu curo você, eu ajudo você a se curar. E a questão é, por que você não está se curando? O que está acontecendo? E a linha mestra é o quê? Natureza. Natureza. Bom, e aí? Isso foi Hipócrates, há cerca de 300 a.C., ele já falava esse negócio aqui. E ele falava uma coisa assim, não devemos olhar para a doença, e sim para o doente. Nós temos que olhar para o doente e as relações que ele estabelece no mundo aqui fora. Gente, isso aqui já existia desde Hipócrates, né? Interessante, né? Isso aqui durou muito tempo? Eu vou te dizer, não. Por exemplo, quando você está no médico, você está doente, você está com algum problema, seja ele qual for, você está com um problema de sexualidade, relacionamento, de doença física, mental, emocional, psíquica, sei lá, um monte de doenças. Você vai procurar um profissional. O que você espera que esse profissional vai fazer com você? O que você espera? Eu espero que ele vá lá e resolva todos os meus problemas.
Ele vai tirar com as mãos, Luísa. Ele vai chegar, eu vou até lá e você vai arrancar todos os meus problemas. Não é isso que você procura quando você vai num profissional? Será que quando você vai lá, fala assim, eu vim aqui para isso, então você resolve o meu problema. Se ela resolve o problema, ela está seguindo os princípios hipocráticos? É óbvio que não, né? Óbvio que não. Mas então, como é que nós evoluímos para essa situação maluca, onde as pessoas, quando estão cheias de problemas, acreditam que vai ter um ser mágico, uma divindade, divindade, resolva, tire todos os meus problemas para eu ficar saudável. Não é assim que você acredita? É porque você nasceu numa cultura dentro da caverna que te ensinaram isso aqui. Você não é culpado pelos problemas que você carrega. Alguém é. A culpa é sua, a culpa é daquela turminha que está ali, a culpa é daquela outra turma que está lá. Eu sou inocente. Pelo amor de Deus, retire o problema de mim. De quem é a responsabilidade dos seus problemas? É minha? É dos outros? É do vizinho? É do papagaio? É do pai, da mãe, da avó, seja lá quem for? Quem é que tem o poder de cura? Quem tem o poder de cura? Escreve aí, né? Poder de cura, tá com quem? É meu? O poder de cura está na mão do outro? Mas se Hipócrates, que era um dos grandes gênios, trouxe isso aqui, trouxe essa dinâmica e fala, a responsabilidade da sua vida está nas suas mãos. E o papel do profissional, e isso eu estou falando, por quê? Porque o papel do profissional, por exemplo, se você vai trabalhar, seja em qual área com o ser humano, isso aqui é fundamental. Onde está o poder de cura? Se você entender qual é o problema, a origem do problema, qual é o tratamento e qual é o poder de cura, isso vai orientar você como profissional para ajudar o cliente. E se você, como cliente, também tem noção do que está acontecendo, você não fica parado, passivo diante dos problemas, esperando que um ser mágico divino, sei lá, uma varinha mágica, para bater assim e vai resolver todos os meus problemas. E de repente, de uma hora para outra, tudo fica igual. Eu não mudo nada, mas eu quero que as coisas aqui fora mudem. Você entendeu, né, Fernanda? Eu não quero mudar, mas o mundo aqui fora precisa mudar para se adaptar a mim. Esse mundo não se adapta a mim. Isso é pensamento de criança ou de adulto? Você vai ver de onde veio essa história de criança e adulto, tá? Mas aí, o que acontece? Aí apareceu Galeno em torno de 200 depois de Cristo, e aí ele muda radicalmente a história. Então, a medicina, a forma de tratar o ser humano, mudou. Galeno chega e olha para a seguinte situação. Eu vejo assim, esse indivíduo tem uma doença. Então ele começa a olhar para a doença. Ele tem uma doença, ele tem um problema. Se você tirar o problema, ele fica saudável. É só tirar, porque o resto está saudável. Conclusão, Hipócrates tinha uma visão sistêmica como um todo. Tá? Olhava o indivíduo, quando ele perguntava como é que era a relação, que ele comia, como ele funcionava na vida e assim por diante. Ele via esse indivíduo no contexto, tá? Aqui não, aqui você tem uma doença em alguma parte. Se tirar a doença dessa parte, o resto é saudável. É como se a doença fosse uma coisa mágica, sei lá, que caiu do céu, caiu. Veio uma doença, não sei, é a doença do urubu, deve ser, né? O urubu estava passando e, puf, jogou uma doença em mim. E aí, eu preciso ir em algum lugar para tirar essa doença, a doença do urubu. E aí, você acredita que foi o urubu que passou em cima de você e jogou uma doença? E aí ela veio, não sei de onde que ela veio. Mas aqui, de onde veio essa filosofia, essa mentalidade? Veio de Galeno. Então, Galeno era um excelente estudioso de anatomia, de fisiologia, ele começava a dissecar animais para entender como é que funcionava. E aí ficava assim, o problema está aqui dentro do indivíduo, tá? Mas só que não era como Hipócrates. É assim, é essa parte que não está funcionando direito, isso aqui não funciona. Se eu consertar, melhora. Então, até essa imagem que eu coloquei aqui é bem interessante. Ó. Ele deixa de olhar para o doente, ele olha para o pedaço que está com problema. Ele não olha para o doente, mas olha para a doença. Ele olha para um pedaço, esqueceu o ser humano em algum lugar. E aí começa a mudança. A mudança é assim, eu vou curar você. Você é passivo, você não tem poder, você não consegue fazer
nada, e você agora está nas minhas mãos poderosas, que eu vou fazer algo para arrancar a doença. E aí até surgiu o paciente. Vira e mexe me pergunta, é cliente, é paciente? O paciente é aquele que é passivo. Então agora você é passivo e eu vou arrancar o problema que você tem. Conclusão, o poder de cura agora virou o quê? O poder de cura está no doente? Não, o poder de cura veio agora para o médico. Aí o médico virou o quê? Um sacerdote, um Deus, que a partir de agora sou eu que faço. Você não tem qualquer responsabilidade sobre o seu problema. Eu sou capaz de resolver. E é interessante, né? Porque por que esse tipo de mentalidade cresceu e veio até hoje, você acredita nisso, tanto é que você aprendeu a fazer isso. Você aprendeu que alguém vai resolver o problema para você. Uma solução infantil. Eu sou uma criancinha, vem papai e mamãe que vai cuidar de mim e resolver meu problema. Basicamente é isso. Mas por que isso deu certo? Porque é interessante, são dois grandes jogos de poder. Então assim, tem o poder do médico, que eu vou resolver o seu problema. E tem o poder do doente. Qual é o poder do doente? A responsabilidade é sua. Se não resolver, a culpa é sua. Porque eu vim aqui, você que tem que ser poderoso, você que tem que tirar o problema de mim. Se você não tirar, a culpa é sua. Quer dizer, tem dois grandes jogos de poder. Conclusão, todo mundo perdeu. Porque quando tem jogo de poder, ninguém ganha. Só que ficou essa dinâmica. E aí, o que o Galeno criou, isso aqui durou por mais de 1000 anos, até essa dinâmica começar a ser questionada. Ele trouxe um grande avanço, sim, na anatomia, na fisiologia, trouxe um conhecimento absurdo do funcionamento do corpo, mas esqueceu o ser humano no meio do caminho. E o pior, até hoje você está bombardeado com esse tipo de dinâmica. Conclusão, vou fazer uma pergunta. O poder de cura, você deixa com o outro ou você mantém com você? Você prefere que o seu poder, o poder de você resolver a sua vida, fique na mão de outra pessoa ou você quer pegar o poder para você? Porque isso é fundamental. E fundamental tanto para o doente ou a pessoa que carrega o problema, como para aquele que vai lá ajudar o doente. Eu vou ajudar porque eu vou curar você ou eu vou ajudar você a se curar? Onde você quer que o poder de cura fique? Com você ou com o outro? Vocês não têm noção o quanto isso é libertador. Enquanto você estiver querendo empurrar para o outro a responsabilidade dos seus problemas, você vai continuar num mundo de ilusão, cheio de prisão. E a gente sabe muito bem como é que é isso, né? E depois, quando você aprende a se libertar dessas amarras, e graças a você, você me ajudou muito, o sabor da liberdade é maravilhoso. É diferente, né? É impressionante que aí você ganha liberdade, né? A Luísa falou bem, é liberdade. Quando você pega o poder para você ser livre. Livre, não é assim, alguém vai resolver para mim. Não, eu sou capaz de resolver. Eu ajudo você a fazer a lição de casa, mas não faço para você. Eu acredito que você seja capaz. Eu acredito que você consegue. Você tem capacidade de sair. Imagina, se eu coloco essa dinâmica em relação ao cliente, isso aqui ajuda ou atrapalha? E se falar assim, não, você é fraca, você não consegue, eu sei o que é o melhor para você. Você faz tudo errado, eu sei o que é o certo. E você conhece essa dinâmica? Você conhece? Então vamos lá. Vamos lá. Eu vou propor para você. Para várias pessoas eu falei assim, antes de começar esse Masterclass, tenha nas suas mãos elementos, bonequinhos se você já tiver, se não tiver, tenha lá xícara, papel, saleiro, sei lá, copo, xícara. Dá para fazer com tanta coisa. E eu vou pedir para você, usar a criatividade. Dá para fazer isso aqui, a gente faz o tempo todo. Eu vou pegar três elementos, Luiz. Então assim, pega um elemento para seu cliente, presta atenção que você vai fazer isso na sua casa. Onde você se coloca, pega aí, a Luísa vai colocar por acaso, onde você se coloca em relação aos seus problemas. Onde fica você e os seus problemas. Então aqui, ó. Um representante para você e um outro representante para os seus problemas. E aí posiciona onde fica um em relação ao outro. Por exemplo, ela vai colocar aqui uma possibilidade. Eu fico aqui e os meus problemas estão aqui.
Coloca uma outra probabilidade, vamos lá. Outra, então estamos aqui. E aqui, ó, é interessante que isso aqui tem um direcionamento, está direcionado para cá, e esse para cá. Coloque uma outra possibilidade. Existem inúmeras possibilidades. Onde você se coloca em relação ao seu problema, tá? E aí você vai colocar agora um terceiro elemento, que é a pessoa que vai cuidar de você. Onde você coloca o profissional que vai cuidar de você. E eu vou dar uma dica também, tá? Se você é um profissional, coloque também onde você fica em relação ao cliente e ao problema do cliente, tá? São 3 elementos. Eu já estou colocando aqui dinâmicas e constelação. Então, por exemplo, aqui, Luísa, pega o microfone aí. Por exemplo, aqui quem é o cliente? Cliente, terapeuta e o problema do cliente. Pronto. Essa é uma posição que a Luísa colocou aqui. Existem inúmeras. E eu quero que você faça isso. E sabe o que mais? Tire uma foto e hashtag constelador. Vamos começar. Você já está começando a fazer constelação. Hashtag constelador. Tira a foto, mostra lá. E aí, o que você vê aqui? O que você viu na sua colocação? Como você montou isso aqui? Está saudável? Está doentio? Está no lugar adequado? Fale, Luísa. Ok. Experimentem essa sensação de você observar de um outro ângulo, porque é justamente isso, dentro da constelação, com essa ferramenta, essa técnica, é justamente você dar aquele passo para trás, para você olhar de uma outra perspectiva o que está acontecendo aí dentro. Então, experimente e sinta essa sensação, que é maravilhosa. Então, hashtag constelador, tira a foto, manda lá. Coloca no chat onde você se coloca como cliente ou você como profissional, você como profissional também, onde você coloca o seu cliente e os problemas dele. Isso aqui é uma dinâmica fundamental. Falar, blá, 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 eu assim, eu vejo assim, eu tenho isso porque a minha filosofia, porque não precisa falar, posicione. Porque a hora que você materializa, uma série de informações aparece. Você viu, né? Essa possibilidade que a Luísa colocou. E aí, isso é saudável? Isso é doentio? Como é que você enxerga essa dinâmica? Então, faça foto, hashtag constelador. É interessante porque quando você monta a constelação, materializa algo. E aí você vê com muita clareza tudo aquilo. Falar hemisfério esquerdo. Quando você faz a constelação e monta hemisfério direito, aí você consegue fazer diagnóstico dos 2 hemisférios. É uma linguagem não verbal, que vai te dar muitos recursos. Mas isso você vai saber mais para frente. Exato. Eu, quando fui na escola, lá na Faculdade de Medicina, na Escola Paulista, você acha que eu aprendi o quê? Os conceitos hipocráticos? Aprendi o quê? Filosofia galênica. Depois, quando forma, aí você vai lá e faz o juramento a Hipócrates. Só que o juramento é hipócrita, né? Porque a filosofia hipocrática não tem nada a ver com a filosofia galênica. E a prática é galênica. É assim, eu curo você. Hipócrates o médico está lá para ajudar você a se curar, porque o poder de cura está dentro de você. E quando você está doente, você tem poder para ajudar a equipe médica? Você espera que o mundo faça e você fica completamente passivo? Será que você não tem nada para fazer para ajudar a equipe médica a te salvar, a te curar? Não só a equipe médica, no profissional, no psicoterapeuta, no fisioterapeuta, sei lá, em qualquer área. Você acha que o problema está onde? Aí Galeno traz essa dinâmica. E o que vai acontecer? Aqui nós temos o quê? O conflito agora entre essas 2 visões do profissional que vai ajudar. Um que vira um anjo, um deus, um sacerdote que vai resolver, e tem o outro que com humildade, entre aspas, né, que vai ajudar o doente a se curar. A questão é ver por que não está se curando. Essas 2 visões começaram a ficar completamente antagônicas. E isso aqui dá para ver o tipo de profissional que você se torna, o tipo de profissional que você busca, para ver que filosofia você trabalha. E aqui o que acontece? Olha só, o que nós vamos ver. Então agora, a origem dos problemas, a parte anatômica, é o seu corpo que tem algum problema errado, tem uma bactéria, tem um vaso que está fechado, é ali, o problema é lá, é na matéria, é na anatomia e na fisiologia. E o que você vai fazer para se tratar?
eliminar a doença, porque é só tirar a parte doente que o resto está saudável. Então, o poder de cura agora está com o médico, que é ele que vai resolver o problema para você. Bom, esses são os atendimentos que hoje eu vejo isso de monte, não é só na medicina não, tá? Então vamos lá. Aí, de repente, surge Grodeck. Grodeck aparece lá no final dos anos 1800, começo dos anos 1900. Grodeck é o pai da psicossomática moderna. E Grodeck faz o quê? Resgata, puxa de volta as dinâmicas hipocráticas. E aí ele começa a estudar as doenças, os doentes, os conflitos, e ele descobre algo fenomenal, que é assim, tem o mundo da criança e tem o mundo do adulto dentro de cada um de nós. E ele começa a observar o quê? Que quando tem traumas infantis, a criança vai se afastando do mundo adulto. E também não cria um adulto que vá cuidar dela. Ela pega modelos de adultos que não enxergam a realidade. E aí não vão ajudá-la a sair disso. E aí tem uma grande divisão do mundo do adulto, mundo da criança. O que é saudável aqui? Saudável é quando o adulto agora cuida da criança, tira a criança dos traumas e dá uma infância mais feliz. E o que é doentio? Quando o adulto não olha para a criança. Que mais um desafio para você de constelação. Eu quero que você pegue dois elementos. Um que vai representar o lado adulto e outro que vai representar o lado criança. E onde você coloca o seu adulto em relação à criança. Então vamos lá. Vamos lá. Então, o lado adulto e o lado criança. E o lado onde criança. fica o seu adulto e onde fica a sua criança? Como você posiciona isso? E pegue os elementos que você tem e comece a colocar. Então, por exemplo, fica assim, nessa distância. Avaliamos aqui posição, distância, direcionamento e significado, tá? Então, olha só, é assim. Que outra possibilidade? Tem milhões de possibilidades. A criança está onde? Está no centro, está na periferia. Existe uma proximidade, existe uma distância. Quem olha para quem? O que é que está acontecendo? Então, vamos lá. Pegue os elementos que você tem em casa e coloque. São dois elementos. Se você não tiver nada em casa, põe a câmera em mim aqui, que eu vou mostrar uma coisa. Você pode fazer com as suas mãos. Então eu posso fazer aqui, essa aqui vai ser a minha criança, esse vai ser o meu adulto. Então, está próximo, está longe, esse olha para cá, esse olha para cá, vira para lá. Você pode fazer isso com dois elementos, coisa simples, não precisa nada disso. É assim, onde fica o meu lado adulto? Onde fica o meu lado criança? Estão longe, estão próximos, estão grudados? Quem olha para quem? Isso aqui, como isso funciona? Então você pode fazer isso. Se tiver os bonequinhos, se tiver papel, se tiver paliteiro, xícara, o que for, você pode fazer. O importante é entender onde um é posicionado em relação ao outro. E aí faz o quê? Foto, hashtag constelador. Onde você colocou o seu adulto e a sua criança? Os dois se conectam, os dois estão desconectados. O que acontece nessa relação dessas duas grandes dimensões que existem em você? Como é que você colocou? Você está em contato com a criança? Não está? Você olha para ela? Você não olha para ela? Ela olha para você? Ela busca você? Você foge dela? O que é que está acontecendo? E também não se preocupem com o certo ou errado. O primeiro passo é você ser sincero consigo mesmo, para você ter essa consciência e poder se curar do seu adulto em relação à sua criança. O que acontece? Toda vez que o adulto não cuida da criança, o indivíduo fica doente. Toda vez. Se você não souber cuidar da sua criança, fica doente. Fica doente. E aí o segredo é como entrar em harmonia o mundo adulto e o mundo da criança, tá? Então isso aqui foi fundamental. Por quê? Aí começa a ver que dentro de cada adulto tem uma criança. E aí existe a relação do adulto com a sua própria criança, tá? E que a criança, ela começa a aprender a olhar para a vida, para o mundo, o quê? Através do olhar dos pais. Como os pais olham, é o grande aprendizado. Se os pais deram uma visão saudável, uma forma saudável de olhar para o mundo, a criança vai ter o quê? Ela vai criar aqui na mente dela dinâmicas saudáveis de olhar para o mundo também. Caso contrário, a coisa pega, né? Então, o que acontece? Quando você olha para um indivíduo,
Se você souber olhar para ele, você vai ver o quê? Olhe bem no indivíduo, olhe nos olhos dele, a dinâmica dele. De repente você começa a descobrir uma criança ferida que está dentro dele. E esse cliente não entra em contato, mas você descobre. E essa criança, ela vai registrando tudo o que acontece lá. Como é que era a relação dos pais? Era harmônica? Não era? Tem sexualidade? Não tem. Sabe ganhar dinheiro? Não sabe. O que acontece com isso aqui? A criança vai registrando tudo que ela enxerga e vai montando aqui no seu computador, na sua programação. E olha só como muda a forma de você olhar para o problema e para a solução. Então aqui, as origens do problema. Ele pegou a base hipocrática, então tem a ver com as leis da natureza e os traumas infantis que destroem a conexão com a natureza. Qual é o tratamento? O tratamento está aqui. O adulto começar a cuidar da sua criança. O adulto dar a ela uma infância mais feliz. Esse adulto se tornar um pai e mãe saudável dessa criança. Tirar a criança desse lugar doentio e levar para um lugar mais saudável. E aqui, o poder de cura. O poder de cura volta aonde? No ser humano, no próprio indivíduo. O profissional está aqui para ajudar ele a acordar, descobrir o que está acontecendo, o que causou essa cisão, essa quebra dessas duas grandes dimensões do indivíduo, o mundo adulto e o mundo criança. O que foi que aconteceu? E é aqui o poder de cura, é voltar a ser um ser humano, um ser da natureza, e cuidar o adulto da criança. E aí vem mais um outro personagem dessa história, um outro gênio, que é o Freud. E o Freud é contemporâneo do Grodeck, pouquinho depois, mas os dois são contemporâneos. E o Freud traz o quê? Traz a psicanálise. O que o Freud trouxe? O mundo do inconsciente. O mundo do inconsciente. O que acontece na mente das pessoas e como essa dinâmica mental pode levar as pessoas a terem doenças físicas, emocionais, de tudo quanto é tipo. Então, o que acontece? Tem um mundo escondido do inconsciente que gera os problemas, tá? E aí, de onde vêm os problemas? Os problemas vêm dos traumas infantis, parecido com o Grodeck. Então, lá no mundo infantil, essas pessoas vão tendo uma série de traumas que vão quebrando dinâmicas e estão sendo guardadas no mundo do inconsciente. O que é um inconsciente? Você pergunta para o cliente assim, você lembra dos traumas que você teve na sua vida? Não, na minha vida não, na minha vida foi tudo harmônico, tudo tranquilo. Ele está um bagaço, mas a vida dele parece estar tudo em ordem. Se você entender, você vai ver que tem um mecanismo de defesa, né, de negação, que a pessoa não enxerga nada, virou cego, mas ela não lembra, ela não sabe, não, está tudo ok. O que é isso? As dinâmicas estão escondidas, é como pegar o problema, enfiar, sei lá, embaixo do tapete, dentro do guarda-roupa, esconde em algum canto. E aí eu não vejo. Se eu não vejo, então tá tudo ok. Não é assim, Luísa. Desde que eu não enxergue, não tem problema nenhum, né? Não tem. Imagina se tivesse, né? Imagina só. Imagina. Então, lembra do que eu falei? Tem aquilo que eu enxergo e isso aqui está escondido. Então, estou pegando a mesma dinâmica, o problema verdadeiro está escondido atrás dos problemas que você tem consciência. O problema do inconsciente gera esse monte de dinâmicas conscientes. Enquanto você fica olhando para cá, você não olha para a raiz. E aí Freud traz esse mundo do inconsciente. E nesse mundo do inconsciente, o que nós vemos? Que os traumas acontecem no mundo infantil, também como Grodeck colocou. E aí, vamos lá. As origens, o mundo do inconsciente que vem dos traumas infantis. Qual é o tratamento aqui? O tratamento é tomar a consciência, mas preste atenção, não é tomar a consciência na cabeça. Então, entendi, Fernando. Não é você ser voyeur da sua vida. Eu olhei um filme e eu vi minha criança lá, aconteceu isso. Não, é quando você entra lá, quando você sente a dor da criança, você entra em contato mesmo, não é ficar observando, não, desde que eu entenda na minha cabeça resolve tudo. O que é isso? Uma desconexão da cabeça e do corpo. Então, aqui, quando você tem uma conscientização de verdade, não é aqui. E aí, o poder de cura é a sua mente. Quando você consegue trabalhar esse mundo do inconsciente e trazer para o lado da consciência. Bom, e sabe o que aconteceu? A psicanálise trouxe uma grande evolução também
Você está vendo que tem um monte de evolução acontecendo? Várias, né? E aí o que aconteceu? A psicanálise avançou, mas tiveram muitas dinâmicas que a psicanálise não conseguia entrar. A psicanálise tinha um foco muito grande no indivíduo, ele com ele mesmo. Então, o que acontecia com essa pessoa? Então, o problema está dentro de mim, meus traumas, assim por diante. Quando vários pesquisadores começaram a entender, por exemplo, vamos buscar causas de esquizofrenia, então, psicoses, dinâmicas de família, o que acontecia? A psicanálise aqui estava restrita. E aí eles começaram a observar, principalmente quando estudaram esquizofrenia, aí começaram a entender que tinha uma dinâmica dentro da família que era muito parecido nas famílias que tinham um portador de esquizofrenia. E isso fez com que se visse que a importância da família na dinâmica do indivíduo. Quer dizer, ele está lá como uma ponta do iceberg. Então, quando você olha um iceberg, você fica vendo a ponta, que emerge, aquilo que emerge. Só que isso aqui essa ponta aqui existe porque tem uma grande massa de gelo oculta embaixo da água. Então, o que se observou lá? O que se observou é o seguinte, que a dinâmica da família, os recursos, a forma como essa família funcionava, afetava profundamente a criança. E mais, né? Os traumas infantis vinham de onde? Do vizinho? É claro que não, das dinâmicas que aconteciam dentro das relações familiares. E aí começou a ter uma grande observação e ver a grande importância, não é só do trauma infantil, é do meio que cria o trauma. E o meio que cria o trauma é o quê? A família. Então aí começou-se a ver o quê? A família. E isso aqui, lá na Califórnia, lá em Palo Alto principalmente, começaram a estudar muito essas dinâmicas, e aí começaram a ver as famílias. Tem as famílias saudáveis, né? As dinâmicas saudáveis, que estão aqui, onde tem uma função materna, uma função paterna, cuidado com a criança, orientação, começar a trazer a criança para o mundo aqui fora, preparar as crianças para o mundo aqui fora. Aliás, eu vou colocar, né? Qual é a principal ou o principal objetivo dos pais em relação aos filhos? Tornarem-se desnecessários. Tornarem-se desnecessários. Por quê? Porque os pais têm o hábito natural de morrerem antes dos filhos. E os filhos precisam ir para a vida, não tem que ficar dependendo de pai e mãe. E aí começa a se observar como essas crianças entram nos sistemas familiares, não para serem cuidadas e orientadas para a vida. Elas entram para preencher vazio de pai e mãe ou entram para carregar os conflitos de pai e mãe. Adivinha o que aconteceu? Então aqui começou a aparecer a grande dinâmica sistêmica, a importância do estudo dos sistemas para entender os conflitos humanos. Bom, agora imagina uma criança que recebe esse tipo de dinâmica na vida dela. Imagina quando está passando por isso. Imagina os conflitos que tem no mundo adulto, os conflitos que tem no mundo da infância, quantas crianças recebem a descarga dos problemas que está aqui, eles não resolvem aqui, descarregam aqui. Isso se não descarregar na sua própria criança. E de onde vem tanto conflito? Se esses dois se uniram por amor, como é que esse amor, de repente, vira ódio, destruição, tragédia, conflitos, divórcio? O que acontece aqui? Bom, e aí essas dinâmicas que nós estamos vendo aqui, acontece o quê? Você vai ver separações. O que acontece quando destrói isso aqui? Cada criança, ela é feita da união do pai e da mãe. Quando existem conflitos nessa relação, esses conflitos também ficam marcados na alma das crianças, na forma dessas crianças olharem para a vida. Que modelo de vida esses pais estão dando? Que modelo de família, que modelo de casal, que modelo de relação homem e mulher? Quem está certo, quem está errado, quem é inocente, quem é culpado? Você não conhece essa dinâmica, não? Você não conhece essas histórias? A questão é, as crianças estão aqui aprendendo com os grandes professores. Quem são os professores? Os pais. E é assim que funciona. Quer ver? Vamos lá, mais um desafio para você. Mais um desafio para você. Luísa, vai lá, vamos lá, mais uma constelação.
Vamos lá. Olha como é interessante, quando nós conseguimos usar o trabalho da constelação, dá para ter muitas informações, tá? Então, vamos colocar o seguinte, um casal quando casou, lindo, maravilhoso, perfeito. O que é uma relação saudável? O que é uma relação saudável para você? Como é que funciona? É assim? Faça de um outro jeito. É assim? Isso, a relação saudável é assim, né? É desse jeito? Será que é de outro jeito? Coloca uma outra dinâmica. Pronto. Como é que fica? O que é uma relação saudável? Eu estou falando que é saudável, tá? Não estou falando da sua nem dos seus pais. É saudável. O que acontece? E aí, se a relação saudável do casal é assim, então nasce um filho, pega um filho e coloca onde fica o filho agora quando entra nesse sistema. Porque aqui é um sistema, um casal. E agora o filho entra onde? Ele fica no meio, ele fica na frente, ele fica do lado, ele fica atrás. Vai mudando, vai fazendo outras posições. Qual é a dinâmica saudável para você? Veja, eu não pedi para você falar da sua nem dos seus pais. O que é o saudável? Como funciona isso? Bom, fazendo lá, tec, tirando foto, marcando lá, hashtag constelador. E aí, como é que vocês veem essa dinâmica? Onde os pais estão? Onde fica esse filho? Onde deveria ficar? O que acontece nessa relação? O que é saudável para você? Aliás, de onde você descobriu que isso é saudável, né? Exato. Porque você vai lá, onde você aprendeu o que é saudável sobre pai e mãe, homem, mulher, sexualidade, dinheiro. Onde você aprendeu tudo isso? Onde você aprendeu? Você acha que nasceu no gene, né? Veio genético? Não, é óbvio que não. Você aprendeu aonde? Desde as suas experiências infantis. O que você aprendeu lá, você vai colocar na vida. Então, a questão não é se você sabe o saudável ou não. Se você já soubesse saudável, você não precisava estar aqui, né? E se você quer saber o que é o saudável, fique conosco até o final, porque isso aqui é fundamental. Lembra que eu falei que o grande objetivo é fazer uma grande virada. E essa grande virada é você começar a entender como o mundo sistêmico funciona. E isso aqui foi um avanço absurdo. E eu vou mostrar esse avanço para você. Como você tem uma visão muito melhor de si mesmo, das relações e dos sistemas. Família, por exemplo. De onde será que vem tanta desgraça como drogas, suicídio, comportamentos inadequados de filho, psicose, doenças de tudo quanto é tipo? De onde será que sai tudo isso? É feito urubu? O urubu passou e resolveu premiar alguém ali? Não. E aí, você quer aprender o que é um mundo mais saudável? Você quer saber como você pode ajudar o mundo a ficar mais saudável? Você quer um mundo melhor para os filhos? Eu também quero, para os filhos, para os netos. Mas eu também quero deixar filhos, netos e bisnetos melhores para o mundo. Não é assim, o mundo que vai cuidar. Não. Tenho a minha responsabilidade, espero que você também tenha a sua. E estou aqui, nesse lugar hoje, com o objetivo de fazer você se tornar responsável não só por você, mas também pelo futuro da sua vida, das pessoas que você ama e desse mundo que precisa sair dessa porcaria, dessa pandemia sistêmica. Que vírus mesmo que tem, do vírus da pandemia sistêmica? O VIDES, né? VIDES. Isso. E é o quê? O vírus da desordem sistêmica. Guardem bem isso. Então, se o vírus é da desordem sistêmica, você tem noção o que precisa ser feito para combater esse vírus? Bom, então vamos lá. Aquilo tudo que você aprende na sua infância vai determinar o quê? A programação mental, como formam os caminhos sinápticos. Então, por exemplo, o que é amar uma mulher? E de repente amar uma mulher aqui dá um monte de voltas e sai num lugar esquisito com referenciais de dor, sofrimento, tristeza. Bom, o que é então sexualidade? A sexualidade vai por um outro caminho que vem por aqui, vai parar num outro lugar com outro significado. O que é dinheiro? Dinheiro, relação com o dinheiro. Dinheiro, fica aqui, dá um monte de voltas, vai para lá e vai para cá. O que será que acontece dentro da mente, da mentalidade, dos caminhos sinápticos que existem na sua mente? E como eles foram formados? Você acha que isso aqui nasceu com você? Não. Isso aqui é construído em cima das suas experiências. E onde você aprendeu? Que experiências são essas? Você aprendeu com as experiências com dois grandes professores, pai e mãe.
E também depois vem vovó e um monte de gente. E aquilo que fez, deixou uma grande marca, é o que vai determinar como ficam esses caminhos sinápticos dentro de você. E você acha que a sua mente é igualzinha à minha? É igual a da Luísa? É igual de todo mundo que está aqui? Não. Cada mente tem uma característica bem diferente. E como é que você descobre como essa mente funciona? Ah, eu vou fazer um raio-x. Não, raio-x você vai ver o osso, você vai ver um monte de coisa. Ah, vou fazer tomografia. Sim, tomografia eu vou ver o cérebro, eu vou ver um monte de coisa. A questão é, a mente são as estruturas de relacionamento. Mente não é físico, é engraçado isso, não é físico. É como eu me relaciono, como esses caminhos foram determinados aqui. E dependendo do que foi determinado aqui, sabe o que vai acontecer? É isso aqui. O que vai acontecer lá fora? Você vai construir aqui fora, basicamente, o que você montou aqui. Então, se, por exemplo, relacionamento a dois é um caos, aprendi isso, adivinha o que você vai montar aqui fora? Um relacionamento a dois caótico. Se você aprendeu, ganhou consciência e curou isso, então, de repente, você pode construir um relacionamento mais saudável. Caso contrário, você vai ficar ou no ativo ou no passivo. Ativo ou passivo é assim. Ah, de repente, os meus pais, o meu pai, sei lá, batia na minha mãe e arrebentava com a minha mãe. Ah, eu no meu casamento, eu sou ativo, eu bato nas mulheres. Ah, não, eu sou agora passivo. Agora entro em relacionamento, as mulheres batem em mim, me xingam, me destroem. Conclusão, eu estou aqui num jogo doentio. Se é passivo ou ativo, deu na mesma. E as pessoas têm a tendência de construírem relacionamentos doentios e repetirem. O que estão fazendo? Estou reproduzindo os problemas dos meus pais, dos meus avós, bisavós e assim por diante, tá? E aí, dependendo de como eu monto, é como eu vou estabelecer esta relação com o mundo aqui fora. Os caminhos são claros, são coerentes ou são todos confusos? E adivinha por que é confuso? Adivinha a mentalidade, essa programação que foi colocada. Por que as coisas não dão certo comigo, Fernando? Eu faço tudo certo, mas dá tudo errado. É claro. E quem disse que isso é certo? As pessoas acham, não, o certo é isso. De onde você tirou isso? De onde você tirou? Não, amar é isso. De onde você tirou isso? Não, sexualidade é assim, né? Sexualidade é para dar prazer. Nossa, eu tenho uma sexualidade ótima. Nossa, eu transo 5 vezes de manhã e mais 5 vezes à tarde com todas as pessoas diferentes. Eu tenho uma quantidade absurda. Bom, o obeso mórbido também come bastante, né? Ele come muito. Significa que a nutrição dele é saudável? Não, né? Óbvio, né? Mas ele come muito, né? Então, ele é saudável? Não sei, né? Depende do conceito. Será que a sua mente está toda emaranhada assim, cria dinâmicas emaranhadas e confusas aqui? E o que você vai ensinar para os filhos? Caminhos coerentes e saudáveis? Ou vai ensinar esse grande emaranhamento? Você ensina aquilo que você aprendeu, né? Bom, dependendo do que você monta, é aquilo que você vai se relacionar, você vai aproximar ou afastar de pessoas. E aí vem o quê? Dentro da dinâmica sistêmica, olha só, as origens dos problemas têm a ver com os traumas familiares e com os emaranhamentos que nós carregamos do passado. E de onde vieram esses emaranhamentos? Do vírus da desordem sistêmica. É que ela estava com o microfone desligado, agora que ela ligou de novo. O VIDES. O VIDES. Vírus da desordem sistêmica. O que é isso? Não segue as leis naturais da vida, da família, e aí fica com isso aqui. E aí? Como é que é o tratamento? O tratamento é o quê? Colocar as funções em ordem. Seguir o quê? As leis básicas do sistema. Se você entender leis do sistema, você vai entender que são as leis da natureza, a coisa mais simples do mundo. Na aula 4 eu vou explicar melhor sobre isso, tá? E poder de cura está na aceitação de quem você realmente é, da família que você tem. Não é escolher, eu vou mudar a minha família, meu pai e minha mãe vão ser diferentes. Não, eles são esses, essa é a minha família, eu sou doente, minha família é doente. Aceitação. Inclusão, vou incluir todas as dinâmicas que são perdidas e não se querem ver. Eu incluo. E vou desenvolver um amor saudável. Amor saudável é amor em ordem. Amor que é doentio é um amor em desordem. É amor, mas tem ordem e desordem. E o vírus, como é que é mesmo o vírus? É o VIDES. VIDES, que quer dizer o quê? Vírus da desordem sistêmica. Vírus da desordem sistêmica, tá? Bom, pessoal, vocês estão curtindo? Põe um like aí,
divulga. Eu quero que você seja um transmissor. Mas não é um transmissor de doença, pelo amor de Deus. Porque quando você ganha consciência, você transmite saúde. Então, aquelas pessoas que você acredita que vale a pena assistir isso aqui e conhecer isso para se libertar, então compartilhe, ajude essas pessoas a terem uma vida mais saudável. Não é fácil transmitir o saudável. A coisa mais fácil é transmitir lixo, porcaria. Impressionante, né? Como isso... Bom, vírus de porcaria a gente transmite o tempo Porque todo. Esse poucas tem que ter consciência. pessoas têm consciência do que é o saudável. Então, vou colocar aqui. Sabe o que acontece? Então, eu mostrei para você uma série de dinâmicas. E existe assim, existe aquele caminho que você já conhece. O caminho que você já conhece é o caminho antigo, está lá em cima. Então, no caminho antigo, o que faz? Ah, esse eu já conheço, é por aqui, eu vou por aqui. Só tem um problema. No caminho que eu já conheço, está cheio de bloqueios, confusões, a ponte quebrou, as coisas não funcionam. Isso é, na minha vida, eu como profissional, faço, e os meus clientes parece que não melhoram. Fica rodando, não vai, não anda, a coisa não funciona. Você conhece isso, né, Luiz? Conheço. Conhece, né? Então, quantas vezes, eu vou colocar assim, quantas vezes você já buscou ajuda e, de repente, você se viu rodando e não saiu do lugar? Escreve aí no chat. Ih, já rodei muito. Eu já rodei muito. Eu procurei profissionais de tudo quanto é tipo para tentar sair. Falei, não é possível. Eu estava lá na caverna, falei, tem alguma coisa, a vida não pode ser isso. E fui buscar ajuda. A questão é que muitos que me ajudavam também estavam perdidos ali na caverna e também ficavam me ajudando, entre aspas, a continuar no mesmo lugar. Quantas vezes você já se sentiu rodando, como profissional com o seu cliente e como cliente com o seu profissional? Quanto tempo vocês já perderam? E não é só tempo, né? É tempo, é qualidade de vida, é dinheiro. Nossa, e perde, né? Nossa, e perde demais. E fica rodando. Quem nunca, né? Então, você já passou por isso? Será que fui só eu? É um cego lidando com o outro, né? É um cego, vai, vem para cá. E você como profissional, quantas vezes você também seguiu esse caminho? Só que seguia tudo aqui, mas a coisa não funcionava. Não anda, o cliente não anda. Mas aí, é claro, o problema é você, cliente, que não está fazendo as coisas direitinho, sabe? Porque eu estou fazendo, a culpa é toda sua. Aí você fala e aponta o dedo para mim e diz que a culpa é de quem? Não, a culpa é sua. A culpa é sua, cliente, que não faz as coisas direito. Agora aponta o dedo e diz que a culpa é minha. A culpa é sua. Não, a culpa é sua. É sua. É só uma transferência de culpa o tempo todo. É isso, né? Uma perda de tempo. Eu estou falando, existe um caminho. Esse é o caminho que as pessoas conhecem. Muita gente já conhece isso aqui. Como cliente, como profissional. Só que a coisa está enroscada, está dando volta. A coisa não anda, não chega. E eu falo assim, tem um outro caminho. Não, isso aqui não existe, Fernando. É o novo. Não, isso aqui não existe. Não, Fernando, não, o que é isso? Bom, aqui eu estou mais seguro, eu sei. Dá tudo errado, mas eu faço do mesmo jeito. Mas pelo menos está tudo, é do mesmo jeitinho, eu faço tudo, vai sair, fica rodando, não sai do lugar. Aqui, esse caminho não existe, esse caminho é horrível, isso não presta, isso é o demônio, isso é não sei o que lá. Toda vez que você traz uma dinâmica nova, que as pessoas não conhecem, elas se rebelam, né? Elas ficam tudo assim, não, isso não existe, isso não existe. A hora que começa a ganhar consciência, sabe o que vai acontecer? Você começa a descobrir um caminho que te leva por grandes jornadas e que vão te levar muito além, e que isso aqui já chegou no limite. Toda abordagem chega no limite, toda chega num limite e não vai. E se você não avançar e não descobrir dinâmicas novas, você fica insistindo no antigo. Então eu vou ficar aqui por décadas trabalhando uma coisa, rodando e não sai do lugar. E se eu falo assim, é só pegar essa estrada aqui que você sai e já está no outro lugar. Chegou na praia, a praia é ali. Não, eu estou aqui rodando, dentro de Minas Gerais, eu estou buscando a praia de Minas Gerais. Então aqui agora, nós estamos aqui. Um caminho novo. Existe uma forma nova de sair. Sim, existe. Olha só o que acontece. Antigamente isso aqui era o top. Isso aqui era a melhor coisa do mundo. Hoje nós estamos aqui. Do mesmo jeito, se você pegar, eu aprendi datilografia. Olha aqui, eu usei uma máquina dessas aqui, por incrível que pareça. Isso aqui é peça de museu, eu já sou peça de museu, mas está aqui, ó. Hoje em dia, isso aqui só se for museu ou decoração.
Porque hoje em dia nem se usa mais. A vida muda. Olha só, aparelho de raio-x antigo. Olha só, põe a mão aqui, tem uma ampola. Imagina que caos e que tipo de imagem você conseguia com isso. Hoje, você faz um equipamento desse com uma qualidade, com resultados impressionantes. Então, olha só, se você pegar isso aqui é uma abreugrafia. A abreugrafia foi inventada por Manuel de Abreu, um brasileiro, que foi até candidato a um Nobel pela descoberta da abreugrafia. Olha o que hoje você consegue com radiografia. É muito diferente. Imagina você utilizar recursos desta época, que foram muito bons. Imagina os recursos de hoje. Quer ver mais? Olha o ultrassom. Olha como é que era o ultrassom. Aqui, o ultrassom do passado. Dá com boa vontade, você enxerga alguma coisa. Isso aqui ajudou demais, tá? Olha como é que está hoje. Olha a imagem que você tem com nitidez muito maior. Quer ver mais? Olha o que você consegue ver com ultrassom hoje. Ultrassom 3D, ultrassom 4D, impressionante. A tecnologia está avançando em tudo quanto é lugar. Você acha que ela avança só nas dinâmicas médicas, no carro, nos aviões? Não. Na televisão, no videogame? Não, né? A tecnologia, o avanço com neurociência, com vários estudos que estão acontecendo, também ajudam aqui. E será que você está pronto para essas coisas novas ou você ainda vai ficar apegado às dinâmicas antigas? Porque tem gente que acha que evolução é isso, né? Vai evoluindo e depois acaba destruindo o mundo. É o que está acontecendo. Que doença nós temos? A pandemia sistêmica. E qual é o vírus? É o VIDS, vírus da desordem sistêmica. As pessoas se destroem o meio, as pessoas jogam lixo ao redor e vivem no lixão, esperando que a prefeitura tire. Mas não para, mas joga o lixo no lixão. Gente, não é possível isso. O que está acontecendo com o mundo? Doente. E aí esses pais vão ensinar o que para os filhos? Joga. Depois reclama que vive no lixão. Ué, se você vive no lixão, é que as pessoas não tiram o lixo. Eu jogo, mas quero que alguém tire. Gente, não faz sentido, né? Não faz sentido. E sabe o que acontece? Eu mostrei aqui uma escalada. Então, assim, como é que ocorreu essa grande evolução para você chegar nesse nível de atendimento com visões muito diferentes do que acontecia lá atrás? Então, esse processo de evolução está aqui, ó. E aí eu vou fazer uma pergunta. Em que nível de evolução você está? Você ainda está lá embaixo esperando que alguém vai cuidar da sua criancinha, vai dar mamar, vai dar comidinha, vai tirar você desses problemas? Você como profissional, que recursos você utiliza? Recursos do século passado? Será que você não cresceu, não evoluiu? Às vezes fica assim, Fernando está falando mal de Freud. Mal de Freud? Freud, com os pouquíssimos recursos que ele tinha, lá há mais de 100 anos atrás, conseguiu fazer isso. Imagina se Freud existisse hoje, com tanto conhecimento de neurociência. Uma coisa absurda. Você acha que ele ia falar a mesma coisa que ele falava lá? Não, é brincadeira, né? Isso aqui sim é achar que Freud era um idiota. Ele não é. Extremamente inteligente. Imagina o que ele faria com tantos recursos que ele tem hoje. E aí as pessoas ainda estão olhando lá para trás. Não é possível. Estão escrevendo na máquina de escrever. Estão tirando a abreugrafia. Não dá, né? Não dá. É impressionante. Que nível de profissional você é? Que nível de profissional você quer ser? Como é que é essa escalada na sua vida? Você está no top ou você ainda está lá embaixo esperando, dizendo que alguém vai cuidar de mim? São os deuses que fizeram isso comigo. Onde você está nesse lugar? O grande foco desse grande encontro dos 4 dias do Masterclass é mudar a mentalidade, mudar. É você entender que existe um caminho a seguir. Sabe quanto vale essa mudança de chave? Que às vezes eu faço numa mentoria, num atendimento ou num curso, que é que muda de chave, olha para a realidade, olha para os recursos que existem. Pelo amor de Deus, para de olhar por debaixo do subterrâneo. Gente, nós já evoluímos. Tem tanta coisa que dá para fazer, os resultados são impressionantes. Se você souber trabalhar, aí tem gente que não acredita. Não, Fernando, o certo é a gente ficar 20 anos em
terapia, porque senão fica Aí um a vida processo, passou, né? porque a vida passou, o filho suicidou, o casamento acabou, mas eu estou num processo, entendeu? Não posso, eu não estou preparado Ficou para preso ver os naquele problemas. ciclo. Preparado para ter um câncer, preparado para ter Covid, preparado para morrer, quando você está? Porque a doença e o mundo aqui fora não espera se você está preparado para alguma coisa não, tá? O que nós vamos ver? Basicamente, eu estou colocando assim, olha, você está em um nível, você está aqui, e eu estou mostrando onde você poderia chegar, os resultados que você poderia ter, você, pessoalmente, como família, como profissional, e onde você está. Eu mostrei esse caminho. Aqui é uma ponte, e o grande foco do Masterclass é fazer você atravessar isso aqui, passar por essa ponte e chegar neste lugar. Se você fizer isso, com certeza muitas coisas vão mudar na sua vida. Aquilo que eu falei lá no comecinho, você pode ter certeza, se você fizer essa transição, você chega. E eu mostrei para você, não é coisas assim, desceu um espírito em mim e falei que o caminho é esse. Não, eu mostrei aqui, cientificamente, como é que as coisas chegaram, como é que foi a evolução, em que lugar nós estamos, que lugar você está. E aí, eu vou mostrar uma outra coisa. Eu falei dessa escalada. Tem uma escalada até aqui dentro. Então, assim, nessa escalada, eu coloco um monte de vídeos e conteúdos gratuitos o tempo todo. Se entrar no portal do YouTube, tem mais de 1000 vídeos. Tem gente que fica lá assistindo. Uma pessoa uma vez mostrou para mim, mandou uma foto de 12 cadernos que ela encheu com tudo que ela preenchia. Por que eu faço isso aqui? Que eu quero que as pessoas acordem. Eu quero que as pessoas tenham isso para elevar para o mundo. Eu quero vir para cá. Acorda, gente, acorda. Se vocês estão dormindo, acorda. A vida está passando e vocês estão na caverna. E aí o que eu faço? Aqui tem uma escalada também. Nessa escalada tem agora os cursos aqui. Aí eu fiz vários cursos 10x10, coragem para se constelar. E aqui é onde nós estamos, que eu quero essa virada de chave. E aqui é a grande virada. É isso que eu quero que você aprenda. Para quê? Para fazer essa grande virada, entender, conhecer isso aqui, tá? E eu vou dizer, tem mais, sim, aqui nós temos muito mais coisas. Tem um outro que é aqui, ó, o curso de constelação individual com bonecos. E aqui eu vou ensinar muitas coisas e como trabalhar com essa constelação, dinâmicas teóricas, práticas, um monte de recursos que nós temos para trabalhar com isso. E acabou? É claro que não. Por quê? Tem um outro curso, muito maior ainda. Tem o curso Consciência Sistêmica, tem um online, tem o presencial e tem agora o web. O web, o curso completo, vai dar em torno de 650 horas. Isso aqui é uma cacetada para quem quiser subir lá no alto, mas nós estamos aqui. Para quê? Para cada vez eu puxar você para vir para um lugar cada vez maior. Porque isso aqui vicia, né? Já vou avisar, vicia. Vicia mesmo. É um aviso, hein? Vicia. Porque quem conhece o mundo saudável, depois não quer voltar mais para o mundo doentio. É aquela história, por exemplo, o cara que vive no deserto a vida inteira. Não tem água, sol, areia, não tem água, sol, areia, não tem vegetação, sol, areia. Ele sobrevive lá. Um dia ele ganha uma passagem para o Havaí. Um dia que ele chega no Havaí, leva um susto, porque tem água para todo lado, dá para tomar banho, tem comida, tem vegetação, tem flores, frutos. No começo ele acha muito esquisito aquilo, porque não é bem isso que ele estava acostumado. Mas depois ele não quer mais voltar para o deserto, ele prefere ficar por lá. Está na hora de você sair da caverna e vir para a vida, tem muito mais coisas. Você aqui, também merece esse destino. Aqui é a grande virada, aqui é onde faz essa virada, tá? Bom, e para você entender isso aqui, dentro dessa dinâmica que foi construída em todas essas bases lá embaixo, desde a psicanálise de Grodeck, de Hipócrates, de Galeno, de todo mundo que vai lá, Imhotep, tem muito mais outros que estão lá atrás, o que vai acontecer? Nós criamos isso aqui dá frutos para tudo quanto é lugar. Porque quando você está aqui, nessa dinâmica desse trabalho sistêmico, você pode trabalhar em várias áreas, em muitas áreas. É uma coisa assim, impressionante. Se você entender dinâmica e relacionamento, então você pode trabalhar com família, com escola, com a justiça, com a parte organizacional, com a saúde, com o mundo profissional. E quer saber?
Tem muito mais galho aqui. Dessa base você consegue trabalhar em muitas áreas. Então, por exemplo, está aqui, ó. Você pegar na área da saúde, doenças físicas, mentais, emocionais, você pode trabalhar aqui com o aparecimento, a piora e a cura das doenças, relação com a equipe médica e o tratamento, recursos internos e externos que você pode ter e desenvolver e deveria desenvolver para ajudar a sua saúde, referenciais emocionais negativos que adoecem, uso da doença como jogos de manipulação dentro de uma família, se você não souber, você vai cair do cavalo, jogos de poder, fidelidade e repetição dos traumas. Se você pegar, por exemplo, na parte profissional e organizacional, o que você vai ver aqui? Você vai ver as várias mentalidades de profissional. Cada profissão, cada nível de profissão é uma mentalidade diferente. Você vai ver escolha e mudança de carreira, relação com dinheiro, liderança e equipe, equilíbrio do trabalho e família, relação com clientes, comunicação e resultados, profilaxia e solução de conflitos. Quer ver mais? Na justiça. A justiça é um campo que está vindo com uma força enorme, o trabalho sistêmico, com resultados impressionantes. A justiça está morosa demais, pelo amor de Deus. Então está aqui, ó. Direito e justiça são bem diferentes. Primeiro, são conceitos diferentes. Você entender que justiça é uma coisa, direito é outra. Direito é seguir as leis humanas. Justiça tem a ver mais com a dinâmica divina. Acesso à justiça, poder financeiro, como as pessoas ficam presas no mundo da justiça, que não tem acesso para resolver isso aqui. Haja dinheiro para você contratar advogado e vir em tudo quanto é instância. Ah, e é possível? Não. Por que não se resolve os problemas antes de entrar lá? Leis confusas e ambíguas, burocracia onerosa, decisões injustas, lentidão. Ó, média de 5 anos na primeira instância. Só na primeira. Imagina para você chegar na terceira que aquilo nunca chega. Tragédias, destruições familiares e financeiras que tem no meio de tudo isso. Só para ter ideia do volume de processos que existe, ó, em 2015, eram 74 milhões de processos para 17.338 magistrados. Você acha que dá para eles trabalharem com um negócio desse? Isso é um absurdo, gente. Isso não tem cabimento. A justiça está doente demais. Está desconectada da realidade. Conflitos e harmonia é uma confusão. Um festival de triângulo dramático, quem é inocente, quem é o culpado, quem é o certo, quem é o errado, quem é bom, quem é ruim. Pelo amor de Deus, isso não faz mais sentido. Bom, na área da escola, você vai ver as diferentes funções. Família e escola são 2 subsistemas diferentes e está se misturando demais. Os objetivos são diferentes. As trocas de funções, como a escola de repente vai fazer função de família, isso não faz sentido. As relações entre professores, alunos e os pais, problemas familiares que são atuados dentro da escola, projeção parental, onde as dinâmicas parentais, do pai e da mãe, esses alunos trazem para os professores, conflitos familiares e baixo rendimento escolar, drogas, sexualidade, bullying, exclusão. Pelo amor de Deus, na escola você vê um monte de dinâmicas familiares aparecendo lá. E os professores não sabem direito o que fazer com isso, nem as próprias escolas. Na família, bom, na família então não precisa nem falar, né? Pelo amor de Deus. Casamentos, separações, dependência e codependência, doenças, problemas com dinheiro e sexualidade, família de origem atual, os conflitos. Eu tenho que ficar mais perto da minha mãe e dos meus filhos, da minha mulher. O que está acontecendo? Como é que funciona? Aqui, um festival de abusos, abortos, violência, jogos de poder, emaranhamentos e fidelidade oculta, o quanto eu fico carregando lixo e acho que aquilo é saudável. Traumas infantis que eu tive e passo para os meus filhos. Novos relacionamentos, casar de novo, casa com quê? Vai fazer a mesma coisa? Vai repetir a dinâmica? Adivinha qual é o futuro dessa história? Bom, quer ir para a evolução? Quer você caminhar? Em que fase você está aqui? Sandemia, hashtag Sandemia. Eu quero a minha passagem para a Sandemia. Eu quero me tornar um ser mais saudável. E aqui, dentro da dinâmica sistêmica, tem o caminho para chegar na constelação. E como a constelação sistêmica se desenvolveu e como chegamos na constelação cirúrgica, que é a constelação estruturada e estratégica da consciência sistêmica. Mas isso eu vou falar amanhã. Gratidão a essa
minha filha linda e maravilhosa, que é a Luísa, uma profissional de ponta, que eu vi ela escalando isso aqui, e é impressionante. E ela também atende clientes de que partes do mundo você atende? Ixi, do mundo inteiro. Do mundo inteiro, pronto. Já atende até do Japão. Então, vai para tudo quanto é, todos os continentes ela já atendeu. E é interessante. Exato. Como? Utilizando essa ferramenta. E por quê? Porque funciona. E funciona muito bem, não é à toa. Você tem horário vago assim fácil? Não muito, viu? Por quê? Se tem resultado e você consegue fazer isso com uma ferramenta maravilhosa, você viu nessa grande escalada de conhecimento, de saber como trabalhar isso, isso aí, sinceramente, é uma excelente ferramenta. Exato. Dá para E não trabalhar, só eu, tem hein? resultado, é claro que não. Muitos alunos Muitos do Ibrax, olha, vou te falar que a agenda desses alunos são bem Lotada. cheias também. E durante a pandemia, então, o atendimento online explodiu, né? E quem já sabia fazer atendimento online, nossa, o que aconteceu? Nossa, decolou. Escalada, Maravilhoso. escalada. E quem não sabia e criticava, não pode, atendimento online, não. Aí vieram tudo atrás de mim. Ah, Fernando, como é que faz atendimento online? Eu gozava, aqueles que me criticavam vieram atrás de mim. Porque senão não tinha atendimento, né? E aí eu estou aqui, que eu vou aqui colocar assim, eu quero que você também beba dessa água aqui. E aí, vamos ampliar a consciência? Porque a hora que você beber dessa água de ampliar a consciência, sinceramente, você ficará viciado nesse grande movimento. Como é que será que ficarão as suas constelações? Então guarde que você vai saber depois como seria ou como será um mundo saudável aqui. Isso aqui lá na aula 4 eu vou mostrar um mundo saudável. Meu nome é Fernanda, eu falo aqui do Espírito Santo. Eu sou terapeuta ocupacional. Eu estava sentindo uma necessidade de agregar mais conhecimento. E assistindo diversos vídeos do Dr. Fernando Freitas, eu tive a oportunidade de fazer o curso de constelação individual com bonecos. Esse curso fez uma diferença muito grande na minha vida, porque ele acaba que você apura o olhar, né? Então acaba que com as pessoas que a gente convive, com as pessoas que a gente atende dentro da família, né, com os amigos, a gente começa a observar todo esse sistema. Então esses conceitos de sistema, referenciais de vida, o que é ser saudável, o que é saudável, né, as funções, todos esses conceitos eu adquiri, né, o conhecimento neste curso, né? Adquiri também um kit de bonecos, né, para trabalhar. Eu faço parte de um posto da rede básica do SUS, aqui onde eu moro, e eu tenho feito uso dessa técnica com muitos dos meus clientes e tenho visto grandes avanços, avanços muito maiores e muito mais rápidos do que se eu permanecesse com o método apenas da escuta, esses outros métodos que levam muito mais tempo para a gente chegar à verdadeira raiz aí das questões que os clientes nos trazem. Então, de todas as formas, foi um curso que me fez crescer muito profissionalmente e que tem aberto ainda mais os caminhos e a sede de conhecimento no âmbito das constelações. Meu nome é Rafaela Bula e eu sou terapeuta familiar sistêmica. Eu utilizo a ferramenta da constelação individual com os bonecos, pois tem me ajudado muito a realizar um diagnóstico e um tratamento rápido e eficaz. Eu sou Ivana Rocha, eu sou psicóloga e consteladora em Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu adquiri o curso de constelações com bonecos, eu já venho de outros cursos, de outras formações, mas eu me identifiquei muito com a forma do Dr. Fernando ensinar. Me deram muito mais firmeza, muito mais segurança para trabalhar com os meus clientes. Sou Ludmila Paz, coach de vida e facilitadora em constelação sistêmica familiar. O curso online de bonecos foi um divisor de águas na minha vida. Ele potencializou o meu trabalho em todos os sentidos. Em primeiro lugar, atendendo online, algo que eu não fazia antes. Mais do que isso, me tornei um facilitador atendendo a outros facilitadores, outros terapeutas em busca desse trabalho diferenciado. Aumentou minha rentabilidade financeira, aumentou a minha visão, conhecimento,
O curso online de bonecos, ele proporciona a nós uma visão diferente, desde os ciclos de vida, as fases de vida em que o nosso cliente se encontra, dando maior eficácia tanto em descobrir a raiz realmente do problema e, mais do que isso, chegando a uma solução do problema de forma simples e objetiva. É um curso didático, vale a pena, que explica passo a passo, etapa por etapa, aquilo que tem que ser desenvolvido. Eu sou a doutora Marta Almeida, eu sou médica, ginecologista e obstetra, tinha muita noção de constelação sistêmica familiar, mas eu não sabia de jeito nenhum trabalhar com bonecos e eu não dava valor a essa ferramenta porque para mim não funcionava. Mas eu sentia necessidade, principalmente agora nessa época de pandemia, em que minhas pacientes estavam longe de mim, eu sentia necessidade de dar para elas alguma coisa a mais. E eu já trabalho dentro da medicina utilizando a ferramenta de constelação. E quando eu percebi através do curso do Dr. Fernando como que funciona de fato a constelação com bonecos, isso para mim foi libertador. Deu um salto no meu atendimento. Com a constelação com bonecos, eu me sinto mais próxima da paciente, né? As questões físicas delas são bem mais suaves e quando precisa de um atendimento em pronto-socorro, eu atendo em pronto-socorro. Quando não, desde que eu esteja agindo eticamente de acordo com as regras do CRM, eu posso fazer o acompanhamento delas online tranquilamente. E olha, a minha felicidade quando eu recebi o meu kit de bonequinhos. Amei, doutor Fernando, doutora Carla, obrigado por tudo. Vocês fizeram e fazem muita diferença na minha carreira. Meu nome é Ana Cláudia, eu sou terapeuta sistêmica e consteladora formada pelo IBRAX. E o IBRAX teve uma mudança, uma importância enorme na minha vida. Foi a partir daí que eu descobri quais eram os emaranhamentos da minha vida. E eu pude rever vários conceitos, eu pude mudar, me transformar em algo melhor, em algo mais saudável, né? Uma pessoa mais saudável, tendo desta forma uma família mais saudável. Os problemas terminaram? Claro que não, continuam acontecendo. Só que a forma que eu olho para esses problemas é que mudaram. E hoje eu faço a reciclagem. Por quê? Porque a fonte de conhecimento do IBRAX não acaba. Dr. Fernando de Freitas está sempre trazendo algo novo para o nosso conhecimento, para que nós possamos nos tornar melhores profissionais. E é por isso que eu faço a reciclagem. Estou refazendo todos os cursos novamente esse ano, para me tornar cada vez mais uma consteladora e uma terapeuta melhor. Meu nome é Maria. Eu decidi fazer o curso de constelação com bonecos com o Dr. Fernando porque eu estava terminando a minha formação de especialista em constelação sistêmica. Me formei pela USP de São Caetano do Sul. É um curso de pós-graduação. E eu senti necessidade de me aprimorar nos bonecos. E com o curso do Dr. Fernando Freitas, eu vi o quanto é necessário que a gente busque esse aprendizado, porque a maneira como ele coloca posicionamento dos bonecos e vai explicando didaticamente as relações dos bonecos que estão próximos, que estão longe, com quem está identificado, com quem não está identificado. Tudo isso é muito rico no curso que ele dá. Para mim tem sido de grande valia, tem me deixado mais segura